Olá, você já foi diagnosticado com hérnia de disco? Tem curiosidade de saber o que é? Neste vídeo, vamos trazer importantes e valiosas informações sobre a nossa coluna vertebral, o que é a hérnia de disco, o que a ciência atualmente vem falando deste problema e os tratamentos que a gente pode fazer para melhorar esse caso. Esta é a nossa coluna vertebral. Neste ângulo que vocês estão vendo, é como se você estivesse olhando para uma pessoa de costas, ok? Então aqui é a região posterior. Então a coluna teria que estar alinhada, retinha. Se eu mudo o ângulo da coluna para vocês, aqui é como se eu estivesse olhando para uma pessoa de lado, de perfil, ok? Então nós vemos aqui em cima a curvatura que nós chamamos de lordose cervical. Aqui nós temos a cifose torácica, aqui a lordose lombar, e aqui a cifose sacral. Curvatura estas importantes para estabilizar a coluna, absorção de impactos e mobilidade nos movimentos do dia a dia. E se eu mudar ainda mais o ângulo para vocês da coluna, desta forma é como se você estivesse olhando para uma pessoa de frente, ok? E aqui nós temos, entre cada vértebra da coluna, nós temos uma cartilagem que nós chamamos de disco vertebral. Ele é muito importante para estabilizar a coluna, dar mobilidade e, em última instância, ele absorve impactos. Tá? A maioria das pessoas acha que é para absorver impactos, mas não é. Primeiramente, é a estabilização, ok? Então, é nesse disco que pode acontecer a famosa hérnia de disco. A hérnia de disco é uma condição que ocorre aqui no disco intervertebral. Com o passar dos anos, devido a várias questões, como movimentação repetitiva e outras, esse disco vai sofrer alguns desgastes. Com isto, a hérnia de disco pode aparecer. Então vamos lá. A hérnia de disco tem 4 estágios. O primeiro nós chamamos de abaulamento, que é apenas uma redução do espaço do disco. E se ele reduz espaço, imagina um balão. Você aperta esse balão de cima para baixo, lateralmente ele vai aumentar. Assim é o abaulamento no disco vertebral. E a hora que esse disco ele abaula, ele comprime a raiz de algum nervo. Isso pode gerar muita dor. E vale lembrar que o abaulamento não é considerado hérnia de disco, ok? E o segundo estágio, onde alguns autores consideram como hérnia de disco e outros não, é a protrusão. Essa protrusão, ela consegue sair um pouco mais para a lateral e posterior da nossa coluna, assim como vocês estão vendo a imagem. Com isso, vai gerar uma compressão na raiz nervosa um pouco mais do que o abaulamento, e a dor pode vir um pouco mais forte. No terceiro estágio, nós temos a extrusão, que é quando o anulo fibroso, o anel fibroso, lá dentro ele começa a romper-se, com isso o núcleo pulposo que está ali pressionando, empurrando ele vai extravasar ainda mais para fora, comprimindo as raízes nervosas ou diretamente a medula espinhal. E no quarto estágio nós temos o sequestro ou sequestração. Neste caso, os anulos fibrosos, eles vão romper totalmente, esse líquido vai extravasar para fora, vai calcificar e o disco vai degenerar bastante, fazendo com que a compressão na raiz nervosa gere bastante dor. Então, vamos lembrar de um fato importante. Se você já foi diagnosticado com hérnia de disco sequestrada, extrusa, ou uma protrusão, ou um abaulamento, fica tranquilo, hein? Tem notícia boa para você. Mas antes vamos lembrar. A hérnia de disco normalmente ela acontece mais, 70%, 60% delas, aqui na região lombar, nessa região inferior da coluna, tá? Uns 35%, 30% delas acontece aqui na região cervical, ok? São as regiões onde acontecem a hérnia de disco. Mas indiferente se você tem ela abaulada, protrusa ou extrusa, vamos lembrar de uma coisa que os estudos científicos têm comprovado para nós. Isso nos deixa um pouco mais calmos. Por quê? De fato, se a pessoa tem alguma hérnia de disco na coluna,
ela pode gerar uma compressão na raiz de um nervo, ela pode comprimir, às vezes, a medula espinal e, lógico, isso vai gerar dor, ok? Mas o que os estudos têm mostrado para a gente? Que não necessariamente sempre vai ser a hérnia de disco a causadora da dor. Normalmente, a rotina nossa, né, a nossa vida diária, se você, por exemplo, faz uma atividade física que tem muito movimento repetitivo, ou um trabalho, ou você fica horas trabalhando sentado, por exemplo, e outras questões a mais, por exemplo, até as tensões nervosas geram dor na coluna, né? Então, muito mais as atividades de vida diária estão relacionadas porque causam dor na coluna do que, às vezes, propriamente dito, uma hérnia de disco. Ok? Então, você pode ter uma hérnia de disco que gera dor na sua coluna, porque está comprimindo o nervo, mas 70% tem mais relação com as tarefas diárias. Então, procure uma boa orientação, um bom tratamento para você se cuidar, ajustar essa sua rotina, porque às vezes não vai ser a hérnia que está gerando sua dor, hein? Mas se for, vamos tratar, ok? Você já deve ter reparado que normalmente, quando você tem uma condição, desgaste, alguma fratura, algum problema no seu corpo gerando dor, que se você ficar com o nível de estresse e de ansiedade bem mais elevado, esse estresse emocional ele vai somatizar no corpo e isso vai fazer com que essa dor aumente. Isso também já é comprovado, né? Cientificamente. Então, por que no consultório eu fico às vezes muito tempo com o paciente conversando, explicando sobre a condição de saúde dele e explicando isso que eu estou trazendo para vocês, nessas informações, para ajudar esse paciente a entender a condição dele, entender o que está acontecendo com ele. Por quê? Para que ele possa acalmar um pouco. Porque às vezes a pessoa, quando tem essa notícia, esse diagnóstico, ela assusta, aumenta o nível de ansiedade, fica com medo, fica tensa. Isso tudo vai gerar, como consequência, as dores somáticas. Então entenda que não necessariamente porque tem uma hérnia que você está sentenciado a ter dores eternas, ok? Pessoal, agora uma notícia muito boa, maravilhosa. Os estudos recentes, já de algum certo tempo também, vêm percebendo que o que se pensava antigamente, que a hérnia de disco ela não conseguia, o organismo não conseguiria reabsorvê-la, então os estudos estão percebendo que a partir de um tratamento bom e eficiente, o nosso organismo ele consegue reabsorver essa hérnia novamente. Então, para quem tem abaulamento, por exemplo, o organismo consegue reabsorver esse abaulamento até uns 11, 10%. Para quem tem ela protrusa, ele consegue reabsorver, por exemplo, 36, 33%. Para quem tem a hérnia já extrusa, o organismo consegue reabsorvê-la novamente até 77%. E o mais interessante é que quando ela está no estágio de sequestro, que é o caso mais grave, por exemplo, o nosso organismo consegue reabsorvê-la até por mais de 90%. Mas para que isso aconteça, você precisa de um bom tratamento. Beleza, Rodrigo, eu sei disso, os estudos comprovaram isso, mas o que eu posso fazer? Eu fui diagnosticado com uma hérnia de disco e estou com dor. Ok, então nós temos vários e excelentes tratamentos. A própria fisioterapia, a acupuntura, vários, inúmeros. Mas, aqui na nossa clínica, Rodrigo Tavares Terapias Orientais, o nosso carro-chefe é a quiropraxia com o Qigong. A quiropraxia é um tratamento da área da saúde, onde realizamos um realinhamento da coluna com o Qigong, uma técnica energética, também para poder agregar a esse tratamento maior oportunidade de alívio das dores, ok? Então, quando nós fazemos um bom tratamento, por exemplo, com uma quiropraxia, nós estaremos realinhando a coluna e isso pode favorecer essa capacidade do organismo, por exemplo, de reabsorver essa hérnia, de reduzir esse nível de dor que às vezes pode estar uma dor bem aguda ou às vezes já é uma dor que vem há mais tempo, já se tornou crônica, por exemplo. Então, o que nós precisamos é nos tranquilizar para não desesperar, mas sim precisamos procurar por um bom tratamento para que a gente possa se recuperar, ok?